Boa tarde, boa tarde. Todo mundo hoje curtindo o feriado de carnaval, não é? Uns curtem de uma maneira, outros de outra. Muitos vão para algum sítio fazer o churrasquinho, outros vão dormir porque brincaram a noite toda. Pois bem, hoje, de agora em diante, nós vamos diversificar os nossos vídeos. Sábado e domingo, eu disse a vocês, nós vamos ler um texto do Pão Diário. Hoje, eu não vou ler o texto do Pão Diário, porque não vou ler o texto do Pão Diário, porque eu esqueci o óculos na casa da minha filha. Eu dormi lá e esqueci o óculos, então eu não posso ler. E ontem eu comecei a passar para minha neta, que está com 14 anos, eu comecei a passar para ela o conhecimento da vida, né? Porque a gente já viveu tantos anos e a gente tem o que compartilhar. Aí, hoje de manhã, eu resolvi, sabe aquele dia que você resolve dar uma limpeza num lugar assim, sabe? A gente tem, durante a semana eu tenho uma faxineira que vem, arruma a casa e tudo. Mas tem lugares que a gente tem que ficar um dia inteiro cuidando. E hoje eu resolvi fazer isso. E quando eu estava lá fazendo isso, aí a cabeça fica mil, né? Vem uma enxurrada de pensamentos. Aí eu lembrei, falei, gente, eu tenho que passar a aulinha da Letícia de hoje. Aí liguei para ela, passei uma mensagem para ela. Quando eu estava passando a mensagem para ela, eu entendi, falei, gente, eu vou fazer um vídeo com essa mensagem. Então, vamos lá. Porque eu, quando ganhei meus filhos, eu comecei a ter filhos em 72. Eu tenho 4. Então, foi um tempo já que as pessoas usavam muito a psicologia para educar os filhos. E meu sonho era fazer psicologia. Não fiz porque meu marido mudava de cidade, não é? Ele trabalhou numa empreiteira e a gente ficava 2 anos na cidade, já tinha que mudar para outra. Aí, como fala? Sim, aí a educação era da psicologia, a partir da psicologia. E hoje todos nós sabemos que a psicologia se chama sandália havaiana, sabe? Porque eu fui uma mãe cuidadosa, tenho testemunhas, mas falhei na correção física mesmo, porque a própria Bíblia instrui. Porque vocês já viram pé de galinha matar pinto? Não viram. Então, eu não usei disso, sabe? O pai também não usou. Ele, como é que diz? Ele preferia... Oh, meu Deus, a palavra faltou aqui. Ele preferia não dar a mínima para aquela situação, quando precisava de correção. Porque ele não era de bater mesmo, sabe? Nem eu. Então, eu comecei a falar com a minha neta hoje sobre isso, sobre o casamento. Sabe por quê? Ela tem 14 anos. E ela... Agora, em 2022, ela se converteu ao Evangelho de Jesus. E eu
creio que foi uma conversão genuína, porque ela é muito tímida. E aí o pastor terminou de pregar e fez o apelo, né? Quem quer entregar sua vida para Jesus hoje, depois de ouvir aquela palavra, né? Aí ela foi à frente, sozinha. Aí, quando Beatriz chegou e me contou, eu falei, ô Bia, é uma conversão genuína, porque Letícia sair de onde ela estava sentada e ir lá na frente, sozinha, sabe? E aí eu não sabia, ela já estava lendo a Bíblia em casa, marcando, mas eu não sabia. E aí eu fiquei observando o seguinte, conversão precisa haver conversão, precisa haver transformação. Uma pessoa se converter ao Evangelho de Jesus e continuar da mesma maneira, não houve conversão. Entendeu? Aí, às vezes eu testo ela em algumas coisas, mas eu não quero ficar cutucando demais, porque a gente acaba ficando chata. E eles acabam rejeitando o Evangelho, né? Uma época mesmo, quando ela era pequenininha, que ela cantava essas músicas de hoje, que tem duplo sentido, né? Eu falei, minha filha, Jesus não gosta que você canta isso, não. Aí um dia, passado um tempo, falou, vó, eu não gosto de Jesus. Eu falei, por quê? Ela falou, ele não deixa a gente cantar o que a gente quer. Aí eu pensei, meu Deus, eu estou afastando a menina. Aí eu comecei a explicar para ela o seguinte, que eu observo o seguinte, geralmente as pessoas ouvem sobre o casamento quando elas estão separando. Elas vão para o gabinete de um pastor para poder o pastor instruir, elas já vão nessa hora, entendeu? Eu creio que isso tem que ser na juventude, sabe? Porque eu falei com ela, a primeira coisa que tem que ter no casamento é tolerância. Porque, seu pai mora aqui, sua mãe morava em Minas Gerais, uma criação totalmente diferente. O baiano é mais tranquilo, né? Eu sou baiana, viu, gente? E aí, precisa de haver uma adaptação aí. E Deus, quando ele criou o casamento, né? E aí ele diz para o marido, para a mulher amar o marido. E que a mulher também seja submissa ao marido. Essa palavra submissa, as mulheres tremem na base. É porque elas acham assim, que é porque o marido vai bater, que não é isso não. Submissa significa sob a missão do marido. Entendeu? Então, assim, quando o marido estiver fazendo uma correção, não intervir, sabe? Deixa que ele corrija. Depois, se você acha que a correção foi muito pesada, conversa com ele, para da próxima ele já saber como fazer, né? E Deus pediu a mulher para amar, porque a mulher já ama mesmo, acho que por causa do instinto maternal. A mulher, não estou falando todas as mulheres, tem exceções, né? Então, a mulher já está no coração da mulher amar. E ao homem ele diz, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. E a mulher lhe disse, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Claro que Jesus veio e resgatou essa coisa aí, né? E o marido, no casamento, é o provedor. O provedor é o marido mesmo. Com suor comerá do teu rosto, entendeu? E a mulher é uma ajudadora do marido, sabe?
a afetividade, o controle das emoções é tarefa da mulher. Trabalhar esse controle na casa, quando surgir intrigas, irmãos brigando com irmãos, ou filhos falando com os pais aquilo que não tem cabimento. Porque hoje está desse jeito, né? Agora, a mulher, ela, qual é a ajuda dela? Ser uma mulher econômica, sabe? Aí eu ri com ela, porque aí eu falei com ela lá na mensagem que eu mandei para ela. Ralar os toquinhos de sabonete e de sabão em pedra para lavar pano de prato. Que é essa que é a economia. Mas vai muito além disso, né, gente? A gente sabe disso. E às vezes aconteceu isso comigo, quando eu morei em Minas. Procurar escola particular, sabe? Quando se tem uma escola pública decente, hoje não tem, né? Nem particular e nem pública. Olha, a coisa vai só deteriorando. Por quê? Porque estamos chegando ao fim da vida no planeta. Da vida no planeta, porque tem vida após a morte. E aí, eu falei com ela também essa coisa de mulher, que o marido chega do trabalho para almoçar, cansado, teve tantos aborrecimentos por lá, a gente não sabe, né? E a mulher começa a contar os feitos, os maus feitos dos filhos, né? Não é fácil para o marido. Tem mulher que eu nunca fiz isso, não. Eu esperava a poeira sentar para depois falar. Deixa para contar lá para o final da tarde, depois que já fez o lanche ou jantou, vão sentar numa área da casa e aí os dois conversam sobre, né? Sem incentivar discussão, viu? Não é Olha, Deus não fez casamento para poder a família ficar igual ao cachorro e gato, não. Ele fez para que nós aproveitássemos o melhor que ele tem, porque as instruções estão lá na Bíblia. Para a gente aproveitar a vida em família, não é? E não é para ser isso, não é para ser esse bate-boca, falta de educação, gritando para vizinho ouvir. Jesus de Nazaré, é muito difícil isso. Se você deixa para contar depois, no final da tarde, depois de lanche, tudo, antes de dormir, mas não perto de dormir também, senão a pessoa vai dormir aborrecida, né? E falar com os de casa como se fala com os da rua. Com os da rua é uma mansidão total, não é? Nossa, aí a pessoa vai, encontra com você e fala assim, menina, mas seu filho é maravilhoso. Sua filha é maravilhosa. E a gente fica pensando assim, vai, come 1 quilo de sal com ela. E aí, porque toda casa tem gente que briga, né? Mas não deve ser assim. Não é para ficar em pé de guerra que Deus criou a família. Não. É para se amarem, se ajudarem, se respeitarem, sabe? Porque tem família que é assim, quebra o pau. Se a pessoa, da casa é ofendido por alguém da rua, vem todo mundo para defender. Eu não sei se está certo. No meu entender, não está. Sim, outra coisa, eu falei com ela assim, olha, minha filha, ore por seus pais. Porque no trabalho deles, você não sabe o que eles podem passar,
as ciladas do inimigo que acontecem, não é? E pedir para Deus dar disposição para ele, o pai e a mãe trabalharem, sabe? Porque eu passei uma boa parte da minha vida assim, sabe? Totalmente desanimada. Porque a alimentação era só biscoito. Ia fazer o almoço, começava a comer uma bolacha, comia tanto por... Não era nem vontade, nem para me alimentar, porque de repente eu ficava procurando a bolacha, eu já tinha comido e não tinha nem noção que tinha comido aquilo, né? Não deu nem prazer. Sim, pedir disposição para os pais trabalharem, pedir para Deus livrá-los do mal, sabe? É isso que é família. Nada de grito, eu não canso de falar isso, porque eu não gosto de grito. Como eu falei antes, a correção. Olha, às vezes os pais puxam o cabelo, puxam a orelha, gente de Deus. O meu pai corrigia a gente, ele tinha uma palmatória, que é assim, igual uma colher de pau, e no final era redondinho, ali no lugar que é a colher, era redondinho e pesado. Ele dava 3 numa mão, 3 na outra. Quieta, doía também. Mas não era de estar batendo, bate aqui, bate ali, bater na boca. Eu já vi mãe batendo na boca de filho. Gente, não faz isso não. Sim, aí eu falei da correção, que eu fui devagar para corrigir, né? Fiquei naquela coisa de psicologia, né? Que na minha época começou muito sobre isso, mas mesmo nessa época eu conheci mães que não entraram nessa de psicologia, não. Elas corrigiam mesmo, sabe? Ou com botar de castigo. Quando eu percebi, meus meninos já estavam grandes e eu não tinha corrigido. E agora? Como é que ia fazer? Difícil. Então, a psicóloga melhor que existe é uma havaiana. Eu sempre falei com a minha filha que eu não ficasse gritando, xingando, sabe? Naquela coisa, todo dia a mesma coisa, gritando, xingando. Eu falei, dá umas 2 boas chineladas com a havaiana para marcar a perna mesmo, sabe? Porque aí vai mudar. Nesse negócio de bate-boca, não muda não. E outra coisa, eu comecei a falar que Deus nos fez para santificar seu nome, que no Pai Nosso a gente fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Eu nunca entendia isso. Santificado seja o vosso nome. Ele é santo, perfeito, puro, santificado como? Aí um dia me veio a ideia, como que a gente santifica o nome de Deus? Honrando a Deus. Que quando você passar, as pessoas digam, lá vai uma mulher de Deus ali. Ou, lá vai um homem de Deus ali. Aquela jovem ali, aquela menina de Deus. Aquele rapaz, aquela criança. É isso que é santificado seja o teu nome. Sabe? Então, é isso que é santificar o nome de Deus. A gente pode santificar o nome de Deus na nossa família. A gente conhece gente hoje que santifica o nome de Deus, que a família é um exemplo, né? E outra coisa que eu queria dizer, olha, sexo na igreja, hoje, atualmente, antes não falavam nisso não, hoje estão falando, mas eu acho que se você ensinar seu filho a ser uma pessoa educada, a não ser egoísta, ela se preocupar com a vida do outro, sabe? Preocupar em ajudar e ser bênção na vida do outro.
no casamento você vai ser uma bênção, sabe? Porque hoje eu vejo assim, vai ter um retiro para as meninas, que vai falar sobre esse assunto. Vai ter um retiro para os rapazes. E eu não acho que deve ser assim. É meu modo de pensar. Pode ser que eu esteja equivocada, mas eu sempre pensei assim e vou continuar pensando. Sabe por quê? Eu acho que os jovens têm que aprender a ser pessoas de caráter, sabe? Quando uma pessoa tem caráter, ela não vai maltratar a outra. Acontece problemas, acontece porque a gente é humano, falho, sujeito a errar mesmo, né? Mas não pode ser aquela coisa que extrapola, né? E eu creio o seguinte, e aí as jovens e os rapazes só ficam conhecendo as coisas em relação ao casamento quando eles estão se separando. Aí eles vão procurar um pastor ou um padre, pedir um aconselhamento, aí eles explicam, as pessoas quase separando. É bem verdade que muitas vezes ainda dá certo. Mas não é preciso chegar a esse ponto. Se bem que a igreja que eu congreguei em Betim, a igreja quadrangular que eu congreguei aqui e a que eu estou congregando agora na Nova Sinai, tem ensino todo dia. Mas o caso é porque as pessoas não prestam atenção, não. Às vezes eu encontro com uma pessoa já adulta até, eu não fui ao culto, eu pergunto assim, o pastor pregou o que ontem? A pessoa fica assim, eu falo, qual o texto que ele leu? Não sabe não. Entendeu? E aí, fala, depois fala, que as igrejas não estão, entendeu? Tem muita igreja aí que tá um horror, tá uma vergonha, sabe? Mas existem igrejas que têm princípios, sabe? Agora, eu fico vendo assim, falar sobre sexo, eu não sei se é preciso. Acho que ninguém precisa aprender nada, sabe? Será que Adão ensinou? Será que Deus ensinou Adão e Eva alguma coisa? Eu não creio, não. Ele os plantou no jardim, os abençoou. A proibição que ele fez, eles desobedeceram, entendeu? Então, assim, eu acho que o sexo já vem, sabe, na pessoa. Uma coisa que eu fiquei frustrada no casamento é que eu sempre vi o sexo, e na realidade é uma coisa divina. Entendeu? Gente, é uma coisa divina. E aí, geralmente o marido não pensa assim. Não pensa como a gente. E aí a gente fica numa frustração, sabe? Meu Deus, é frustrante demais. E ficar consultando psicólogo, não sei o que. Gente, a gente precisa ter vergonha na cara, sabe? Porque a gente aprende sim, a vida ensina. A gente não pratica porque não quer. Às vezes até a Bíblia mesmo, a gente já sabe de tanta coisa que leu, que ouviu e não põe em prática. Nós precisamos estar atentos às coisas que vêm de Deus, se quisermos vê-lo face a face. Que Deus dê para vocês um dia tranquilo, que vocês possam refletir nessas coisas, viu? Um grande abraço.